Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro diário, ao nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Hoje, dia 5 de outubro, sexta-feira da 31ª semana do Tempo Comum. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Iniciemos o nosso encontro deste dia, nos unindo através da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rezemos pedindo a presença do Espírito Santo sobre nós, sobre o nosso dia, sobre a nossa vida. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Irmãos e irmãs, nesta sexta-feira a liturgia nos oferece o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 8, para que nós reflitamos um pouco mais e aprendamos um pouco mais com Jesus. Por isso eu convido você, meu irmão e minha irmã, com muita atenção, ouvirmos juntos o que Lucas nos relata. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Depois, Jesus falou ainda aos discípulos. Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: Que ouço dizer a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: Meu senhor, vai me tirar a administração? Que vou fazer? Para cavar não tenho força, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então chamou cada um dos que estavam devendo ao seu senhor, e perguntou ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: Pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: E tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 sacas de trigo. O administrador disse: Pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu com esperteza. De fato, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, esse trecho que Lucas nos relata em seu Evangelho, sobre este ensinamento que Jesus faz aos seus discípulos, aos seus seguidores, enfim, aquele povo que ali estava para aprender sobre o reino de Deus, nos deixa às vezes um pouco intrigado com a conversação que aquele administrador e o seu patrão tiveram e como foi a ação do administrador ao saber que ele iria receber as contas, que ele iria ser mandado embora e ser demitido. Ele agiu, de certa forma, com esperteza, trazendo os seus amigos que ali deviam para o patrão e corrigiu as suas contas para um valor inferior, para que esses tivessem um pouco mais de sobra financeira, material em seus lares, e que quando ele estivesse desempregado, pudesse contar com a ajuda desses que ele estaria ajudando agora.
Nós vemos isso aqui e nós vemos que essa atitude desse administrador nos parece e é realmente um tanto quanto desonesta com o patrão. É um tanto quanto falsa, né, e irreal, porque nós não devemos agir dessa maneira, porque nós devemos mandar e fazer o que quisermos apenas com aquilo que de fato é nosso. Com os bens dos outros, já diz, são dos outros e os outros que devem ser os seus administradores. Mas ele, com medo de ficar na miséria, de ficar mal, porque já não tinha forças para trabalhar, tinha vergonha para mendigar, ele se garantiu dessa forma com os seus amigos. E o administrador e o senhor acabou por elogiar a atitude do administrador, porque viu que ele foi esperto ao buscar garantir o seu sustento. Mas aqui nós vemos que Jesus diz, com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Nós somos os filhos da luz. Todos nós nascemos sob a luz de Deus. Nós somos filhos de Deus, somos batizados no Espírito Santo de Deus. Então nós devemos tocar a vida neste mundo sempre sendo estes filhos da luz. Mas ao dizer que os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz, quer dizer que os filhos deste mundo são aqueles que ainda são apegados às coisas materiais que este mundo nos oferece. E os filhos da luz são os que são mais fáceis de ser passados para trás neste mundo, mas que estão mais ligados e buscando estar perto de Deus. A palavra de Deus de hoje nos recorda que somos verdadeiramente os filhos da luz, e ela nos incentiva também a sermos empenhados e zelosos no anúncio e na edificação do reino de Deus. Então a gente vê que Jesus sempre está deixando claro que para nós segui-lo, que para nós sermos seus discípulos, para nós sermos os continuadores da edificação do seu reino aqui neste mundo, nós realmente temos que confiar nele, depositar toda a nossa fé em Deus e seguirmos adiante com os projetos de Deus em nossa vida, nos desapegando das coisas materiais. Aquele administrador teve medo de lhe faltar o que comer, de lhe faltar o que vestir, enfim, de lhe faltar o material. E ele preferiu ali lograr o seu patrão do que buscar confiar em Deus, confiar no amor e caridade dos seus irmãos, que não deixariam com certeza ele na miséria, passando fome ou desempregado. Mas ele sentiu medo e ele é considerado aqui como o filho deste mundo, aquele que muitas vezes no meio de nós, ou até nós mesmos, valoriza mais o que é material e esquece de cuidar aquilo que realmente importa, que é a nossa alma, que Deus virá um dia buscar de volta para o seu reino. E nós devemos estar com ela limpa, nós devemos estar com ela sempre voltada para as ações de caridade, de amor ao próximo e de misericórdia, e não simplesmente voltada a um egoísmo de buscar sempre pensar em nós primeiro e depois vermos o que podemos fazer para os outros, e não usarmos das coisas que não são nossas para fazermos a caridade. Devemos buscar a caridade daquilo que nós podemos alcançar para oferecer ao nosso irmão. A misericórdia, o perdão, o amor de Deus. Maria, nossa mãe da misericórdia, deixou bem claro para nós. Não vemos relatos de Maria se preocupar em sua vida sobre as coisas materiais. Nós vemos que em tudo ela foi obediente a Deus. Ela e seu esposo José protegeram Jesus, criaram Jesus, fugiram das cidades onde o anjo ordenava que eles fugiam para manter a integridade física de Cristo, até que ele amadurecesse e cumprisse toda a sua missão de Salvador do mundo. E ela nos deixa o exemplo que nós precisamos confiar em Deus, que nós precisamos estar mais voltado a edificarmos o reino de Deus no meio da nossa comunidade hoje, e não estarmos tão apegados à nossa situação material, à nossa situação
às vezes até financeira e outras tantas que sempre buscamos com mais veemência do que às vezes buscamos a Deus em nossa vida. Irmãos e irmãs, rezemos juntos agora a oração que Santa Faustina fez para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Certos e confiantes nessa frase que a oração nos propõe, sigamos a nossa vida, a nossa caminhada, buscando sempre estarmos sendo obedientes e observando aos ensinamentos de Jesus, para que possamos, através da nossa atitude, através da nossa ação, conquistar também o nosso lugar no reino de Deus. Irmãos e irmãs, fiquemos todos com Deus, obrigado pela sua companhia e peçamos a Ele, por intermédio de nossa Mãe da Misericórdia, as suas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia, tenhamos todos um bom e santo dia e não esqueça de compartilhar e também de curtir, deixar o seu joinha em nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também no Facebook. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia.